Aleluia. Amados, veio ao meu coração um texto bem conhecido da palavra de Deus. E nesse texto, ontem a gente falou um pouquinho sobre 3 mulheres que floresceram no cenário do Egito: Sifrá, Puá e Joquebede. E hoje a gente vai falar de uma mulher que também floresceu. E não diferente de Sifrá, Puá e de Joquebede. Elas florescem num cenário de perseguição, de opressão, de medo, de dor, de sentença de morte. E essa mulher resolve florescer em plena guerra, debaixo de um domínio que era aos olhos humanos intransponível. Mas Deus faz essa mulher triunfar. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 4. Juízes, capítulo 4. Glória a Deus. Versículo 3 e versículo de número 4. Nós vamos ler apenas esses 2 versículos. Diz assim: Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. Preste bem atenção, violentamente. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel quando? Naquele tempo. Quantos podem dizer glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia nos relata essa história bem conhecida de Débora, a única mulher juíza a ocupar um cargo político por indicação do seu povo. Débora ocupa o juizado na 4ª posição, foi a 4ª juíza de Israel, até então só tinha homem. E ela foi, no quadro dos juízes, o 4º lugar, porém, uma mulher. Aleluia. A Bíblia nos diz que naqueles dias Israel estava debaixo do domínio cananeu. Azor, que era a principal importante cidade ao norte de Canaã, ficava mais ou menos a 6,5 km a sudoeste do lago Uli. E era lá exatamente uma rota comercial. Estava instalado nos dias de Débora. A Bíblia diz, lemos agora aqui, que diz que os filhos de Israel clamaram ao Senhor. O quadro era um quadro de opressão, era um quadro de subjugação, era um quadro de domínio cananeu. Mas foi dentro desse cenário de domínio, dentro desse cenário de opressão, que Deus resolveu levantar alguém. Porque sempre que o seu povo está necessitado, Deus resolve levantar alguém. E falando em levantar alguém, eu abro o parênteses aqui. Lembra de ontem, quando eu assumi a tribuna aqui, o púlpito, que vocês levantaram e estenderam as mãos? Naquele ato de intercessão, vocês não sabem, quando eu chego ali dentro, foi detectado pelo anti-hack que a gente tinha contratado, que todo o trabalho de hackeamento feito no Instagram tinha caído por terra. E hoje eu achei interessante, uma mulher, uma irmã entrou no meu WhatsApp e disse: Irmã Aparecida, quando eu vi as mulheres de Abreu e Lima se levantando e orando, eu entendi que a vitória ia chegar ontem mesmo. É nesse quadro de opressão, é nesse quadro de guerra, é nesse cenário caótico que Deus resolve escutar o clamor do seu povo. A coisa pode até parecer a bancarrota, enquanto Deus não escuta o clamor. E quando eu falo que enquanto Ele não escuta, não é que Ele não esteja antecipadamente escutando. É que a Bíblia diz que Deus atenta. Escutar, Ele escuta toda hora, todo instante. Mas tem hora que Deus diz: epa, está na hora de eu entrar em cena nessa causa aqui. Vou parar essa situação. Oh, aleluia. Os filhos de Israel clamam. Por quê? Porque o dominador era cananeu, fazia 20 anos, 2 décadas. Ora, você passa 2 dias numa prova, já fica doido para sair dela. Imagine 20 anos. Israel subjugado debaixo do domínio de Jabim, rei em Azor.
debaixo do domínio de Cícera, o comandante do exército. Portanto, era um cenário de violência extrema. Somente aqui, no capítulo 4 de Juízes, você vai encontrar essa expressão. E ele oprimia os filhos de Israel violentamente. Você vai ouvir em outras passagens dizer que os filhos de Israel estavam oprimidos. Mas a palavra violentamente só aparece aqui. E como ela aparece aqui, nos dá para entender que era algo insuportável. Era algo que aos olhos humanos já estava a ponto de ninguém aguentar mais. E é nesse cenário de violência, que Deus resolve levantar esta mulher. Aleluia. Por quê? Porque a época dos juízes, se você olhar direitinho, você vai ver que a Bíblia mostra que a época dos juízes foi uma época onde houve mais depravação. A Bíblia diz que cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. Era uma época de falta de domínio, de governo, era uma época de depravação, era uma época de fraqueza moral, era uma época de cegueira espiritual e era uma época também de fragmentação política. Então, o opositor, ele tinha tudo isso a favor dele. A cegueira espiritual, ele tinha a favor dele a depravação moral do povo, ele tinha a favor dele a fragmentação política que Israel também estava sofrendo. A Bíblia nos mostra ainda que era um cenário de debilidade com relação à resistência. Eu gosto muito da versão NTLH, quando no capítulo 5, versículo 8, ele diz assim: os israelitas escolheram deuses novos, então houve guerra no país. E dos 40 mil homens de Israel, nenhum carregava escudo ou lança. Despreparado total para guerrear. Foi esse cenário de despreparo para a guerra onde Deus levantou Débora, a mulher que atendia debaixo das palmeiras entre Ramá e Betel. Uma mulher que atendia debaixo das palmeiras se levanta como uma palmeira no meio desse vento forte, no meio dessa tempestade. O inimigo estava forte, ele estava preparado. A Bíblia diz que ele tinha 900 carros de ferro. E deixa eu dizer a você, carros de ferro na época de Jabim era o melhor que tinha na época. Por quê? Porque as carruagens eram verdadeiros tanques de guerra. As carruagens, elas eram feitas de ferro e madeira, e elas tinham lancetas nas rodas. E quando elas começavam a passar no arraial de guerra, quem era soldado que ela conseguia, ela já rateava, ou seja, ela cortava, ela mutilava os pés dos soldados israelitas. Era esse cenário. Muito carro de ferro, muita carruagem, totalmente preparado, Jabim dizendo o que fazia e acontecia, mas havia uma mulher sendo levantada como uma palmeira. O cenário era um cenário de preparação forte do inimigo e era um cenário desfavorável aos olhos de Débora, para que ela surgisse. Porque era um cenário de liderança masculina. Ficava aos nossos olhos mais fácil Deus levantar qualquer soldado, qualquer oficial, qualquer comandante, para dar o pontapé inicial da tropa, sim ou não? Alguns estudiosos chegam a conjecturar de que Baraque tinha tudo para ter sido levantado no cenário de Israel, talvez até como um rei. Porque Deus estava dando a ele a oportunidade de guerrear, mas temeu. Mas foi nesse temor de Baraque que Deus resolveu levantar uma mulher como palmeira. Aleluia. O cenário era de crise política e espiritual. Política e espiritual está claro. E onde é que eu vejo a crise espiritual? Capítulo 4, versículo 1 diz assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Onde tem desobediência, tem crise espiritual. Se eles tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, isso quer dizer que o povo pegou outra rota. E quem pega outra rota, sempre erra o caminho. Porque as coisas de Deus é na rota certa. Oh, aleluia.
O cenário era de crise espiritual e a Bíblia prova isso. Capítulo 5, versículo 8, a Bíblia diz que logo se escolhiam deuses novos e a guerra estava às portas. Portanto, havia idolatria e havia diversos pecados. Crise espiritual generalizada. Se escolhendo deuses novos, tomando rumo novo, tornando a fazer o que era mal, Israel estava sendo reincidente no pecado, guerra, crise espiritual. Quando a Bíblia fala, quando eu falo que tinha uma crise política, olha o que diz o capítulo 4, verso 2. E entregou o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã. Aí eu gosto muito dessa versão e diz mais, versículo 3. E Jabim oprimia duramente os filhos de Israel. Crise política. Aconteceu lá atrás a morte de Eude. Eude, que significa união em hebraico, havia morrido. Ele era o segundo juiz libertador. Mas uma mulher chamada Débora, cujo nome significa abelha. Alguns estudiosos dizem que Débora era abelha em tempo de paz, mas em tempo de guerra era uma vespa. Aleluia. Eu acho que você entendeu o que Deus quer tratar com a gente aqui. Na época de paz a gente é abelha, mas na época de guerra a gente é vespa. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus levanta essa mulher para florescer num cenário de impossibilidade. E o que é florescer? Florescer é cobrir-se de flores, é desabrochar. No sentido figurado, florescer é prosperar, florescer é desenvolver. E o cenário improvável, ou seja, é um cenário que não tinha possibilidade. Por quê? Porque havia uma guerra e na guerra sabia-se que poderia se contar mais com homens. A presença masculina era predominante, mas havia uma mulher que debaixo das palmeiras entre Ramá e Betel, ela tinha um negócio com Deus e ela mantinha contato e a conexão com o céu estava aberto. E aonde tiver uma mulher posicionada, tocou o versé, que ela deixe desobstruído o canal do céu, vai ter um Deus disposto a se revelar na vida desta mulher e habilitá-la para enfrentar a guerra. Nesse cenário de guerra, esse cenário de predominância masculina, essa mulher floresce. Mas por que ela floresce? Porque mulher que crê no chamado de Deus, elas florescem em cenários devastadores. O que é isso, irmã Aparecida? Mulheres que ouvem a voz de Deus e cuja conexão com o céu está desobstruída. Na hora que a guerra se levanta, ela ouve a voz de Deus para ter direcionamento. Na hora que o opositor se levanta e fica de pé, ela ouve a voz de Deus para se posicionar. Deus não vai esperar que você morra sem combater. Ele conta com você para ser uma combatente no cenário de guerra. Você está entendendo o que Deus está falando aqui? Não é para retroceder quando a guerra se levantar. Ei, papai não quer você cavilosa para quando a guerra se levantar, você ir para cima de uma cama, dizer que está deprimida, que vai morrer, que vai tomar um remédio para esquecer o problema. Que conversa é essa? Você vai para o joelho, você vai se munir, você vai se preparar, você vai se posicionar, porque o cenário é de guerra, e se é de guerra, ele precisa de uma guerreira, não é apenas de uma mulher frouxa chorando. Oh, aleluia. A Bíblia mostra ainda que mulheres que creem no chamado de Deus. E por que eu falo chamado? Houve um chamado de Deus para Débora. Ela recebeu a mensagem da convocação das tribos de Zebulon e Naftali lá debaixo das palmeiras. Foi ela quem disse a Baraque: arrume a tropa, chama as tropas de Zebulon, Naftali, convoca o povo, vai ter guerra. Mulheres que atendem o chamado de Deus, elas florescem aonde Deus a tem levantado. E quando Deus nos levanta para florescer, o sobrenatural acontece.
Não tem que estar preocupado se está dando ibope. Você tem que entender que se Deus chamou você para a guerra, o sobrenatural dele vai acontecer. Mas eu não sei guerrear, mas ele vai lhe dar habilidade para guerrear. Mas se eu não sei manejar escudo, ele vai lhe dar o manejo do escudo e o manejo do armamento. Você vai estar escudada e armada, mas a guerra chegou e você tem que se levantar nesse cenário. Oh, aleluia. A Bíblia nos mostra que Deus levanta naqueles dias Débora como se fosse alguém que participasse do esquadrão de elite. Se você ver o cântico de Débora, no capítulo 5 de Juízes, nós vamos ver coisas que a gente não viu em todo o capítulo 4. O capítulo 5 de Juízes, ele fornece informações riquíssimas de uma batalha que foi travada, de uma mulher que venceu, aleluia, confiando. Quando chega no capítulo 5, versículo 9, ela diz: meu coração é para os legisladores de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo, louvai ao Senhor. Sabe o que isso quer dizer? Que mulheres que florescem, elas abraçam oportunidades que ninguém abraçaria. Desafio não assusta mulheres que florescem, pelo contrário, desafio as motiva. Tem gente que é tão desmotivado que se disser vai tomar conta do ciclo de oração na congregação tal, é longe, o sol é quente, é difícil o ônibus, é difícil o trajeto, é difícil isso, é difícil a coisa. Não, mulheres que florescem, aleluia, elas abraçam desafios que ninguém abraçaria. Elas resolvem assumir a liderança do que ninguém assumiria. Oh, aleluia. Débora aceita o desafio. Ela não se deixou intimidar. Alguém deve ter chegado para Débora e deve ter dito: você está lembrada que Jabim tem 900 carros de ferro? Realmente ele tem os carros de ferro. Mas o Deus que falou comigo debaixo da palmeira, ele vai marchar na minha dianteira. Nessa tarde eu pergunto a você: você conhece a voz do Deus que se revela? Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Ela aceita o desafio e não deixa que o poder bélico cananeu a intimide. Meu filho, para você enfrentar cananeu, você tem que ser hebreu raiz. Tem guerra que para você enfrentar, você tem que saber exatamente quem é o Deus a quem você serve. Tem guerra que você enfrenta que Satanás chega todo dia buzinando no ouvido, não vence, não sai, não tem jeito, mas está você lá firme, forte. O vento vem, o vento balança, você vai para lá, enverga, mas não quebra. Lá está você, palmeira, feito Débora, dizendo: Deus que me prometeu é fiel, não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, falaria e não o cumpriria. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Essa mulher abraça. Eu gosto muito dessa versão da NTLH. Quando chega no capítulo 5, versículo 7, que diz assim: nas cidades de Israel não havia ninguém. Elas ficaram vazias, até que você, Débora, se levantou para ser mãe em Israel. O medo era tão grande que as cidades, a Bíblia diz que não tinha mais viajantes. As cidades ficaram vazias, as estradas estavam... Jabim monopolizou estrada, monopolizou o domínio. O povo não tinha escudo nem lança, em outras palavras, ele estava deitando e rolando. Mas sabe o que é que eu me admiro quando eu vejo um cenário que Satanás parece estar deitando e rolando? É porque quando Deus chega, oh, aleluia, ele brada e o inferno escuta a sua voz. Ele brada e diz: aqui você nem deita e nem rola. Aqui você desarma a barraca e vai cantar de galo no outro terreiro. Aqui é terreno santo. Repá, neque, viessé. Aqui é propriedade escolhida. Aqui
que é cidade murada. Rabá, eu tocou. Essa mulher abraça algo que ninguém jamais abraçaria. Escute, todas as vezes que Deus convidar você para abraçar algo que você se acha impossibilitada, esse é um cenário que você tem que abraçar confiando quem Ele é. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Mulheres chamadas e comprometidas como Débora, elas florescem. Não precisa de reconhecimento, não precisa de status, não precisa de público, não precisa de aplauso, aleluia, não precisa, é no silêncio, é no anonimato, é ela florescendo lá na congregação, é ela florescendo lá naquela área. Ninguém pode estar vendo o trabalho, mas ela está lá feito uma Débora, florescendo debaixo da palmeira, dizendo lá que Ele é, Ele tem, Ele pode, Ele faz. Ela está lá florescendo.